35 anos após o colapso do Império Maligno Soviético, parece que o comunismo está voltando à moda. Muitos entre as gerações de jovens nascidos desde a queda do Muro de Berlim, que foram educados por aqueles que buscam doutriná-los. Ideias tóxicas e woke como teoria crítica da raça, interseccionalidade e colonialismo de povoamento parecem estar engolindo as grandes mentiras de uma ideologia totalitária. Será que eles são ignorantes sobre os 100 milhões de pessoas que foram assassinadas por regimes comunistas? Ou será que eles realmente acreditam que o socialismo, que fracassou em todos os lugares onde foi tentado e só levou à tirania e ao sofrimento, pode funcionar na América do século XXI? E será que eles sabem que a propaganda antisionista na qual estão caindo foi criada por uma campanha de desinformação soviética? E por que eles estão tentando reescrever a história judaica para reviver um sonho socialista fracassado do passado? A seguir, no Think Twice, vamos mergulhar fundo na história comunista e judaica com o diretor da instituição que busca preservar o mundo perdido do judaísmo europeu pré-Holocausto. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Uma das tendências intelectuais mais estranhas que está voltando à moda na esquerda política é o renascimento da fé no falso deus do comunismo. Enquanto o colapso da União Soviética, após 70 anos de excessos totalitários, fracasso econômico e assassinatos em massa, parecia ter encerrado essa questão para sempre. A questão de se o marxismo deveria ser preferido em relação a um sistema capitalista baseado na liberdade econômica e política, no século XXI, a crença no comunismo, ou pelo menos o interesse por ele, está ressurgindo. Sem surpresa, ligado a esse apoio anti-histórico e anti-intelectual a um dos despotismos assassinos do século XX, está o ressurgimento de um dos grandes projetos intelectuais da União Soviética, o antisionismo. Praticamente toda a mentira tóxica propagada por multidões antissemitas que clamam pelo genocídio dos judeus do Rio ao Mar e pelo terrorismo contra judeus em todo lugar foi globalizada. A Intifada foi criada por propagandistas soviéticos nas décadas de 1960 e 1970. Mesmo assim, os detratores de Israel repetem as frases escritas para eles no Kremlin há 60 anos como se fossem ideias novas. Enquanto isso, outros tentam reviver o interesse pelo Bund judaico, grande movimento socialista antes da Segunda Guerra Mundial que defendia a autonomia nacional para judeus. Nas terras europeias de língua Yiddish, uma ideia que estava fadada ao fracasso devido ao domínio das forças antissemitas e que morreu no Holocausto e nos gulags soviéticos. Embora mereça ser lembrado, o motivo do interesse por isso agora faz parte da mesma campanha antisionista promovida por antissemitas contemporâneos. Aqui para discutir tudo isso e a importância da história judaica está o diretor do instituto cuja missão é preservar os registros do mundo judaico-europeu que pereceu na Shoah. Jonathan Brandt é historiador, editor, tradutor, escritor e professor. Ele foi diretor editorial na Yale University Press, onde criou a série Annals of Communism. Seus livros incluem o Stalin's Last Crime, de 2003, e Inside the Stalin Archives, de 2008. Em 2009, Brandt se tornou diretor executivo e CEO do Instituto Ivo de Pesquisa Judaica, onde iniciou um projeto para conservar e digitalizar todas as coleções pré-Segunda Guerra Mundial do Ivo. Ele ministra palestras sobre história judaica, soviética e da Europa Oriental. Ele fez 3 documentários sobre seu trabalho: O Último Plano de Stalin, Stalin Homem de Aço e Stalin Desclassificado, e ele leciona História e Literatura no Bard College. Jonathan Brandt, seja bem-vindo ao Think Twice. Muito obrigado pelo convite tão gentil. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco hoje. Quero te perguntar, como historiador do comunismo, sobre o novo interesse por uma ideologia que, por vários motivos, deveria ter acabado com a queda da União Soviética. Por que você acha que alguns jovens dizem gostar do comunismo? Eles desconhecem sua história? Ou eles realmente acham que o socialismo é um sistema capaz de dar certo, apesar dos fracassos em todos os lugares onde foi tentado? Bem, vou começar respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta muito boa. Citando Molotov,
que disse em uma conversa com um homem chamado Felix Truyev. Perto do fim de sua vida, o camarada Stalin viverá para sempre nos corações de todas as pessoas progressistas. E ele não estava tão errado, infelizmente. E não é o próprio Stalin, é o que ele representava. O que ele representava era o poder do Estado a serviço do que eles consideravam igualdade, do que eles consideravam justiça, do que eles viam como a destruição da dominação burguesa sobre a sociedade, sobre a riqueza, sobre o poder. Ele representa o poder dessa força e no mundo, esmagar a burguesia, destruir o liberalismo e tentar alcançar um tipo de igualdade entre os povos. Uma igualdade que, na verdade, é baseada na privação. Uma igualdade que é baseada na escravidão, em vez de elevar as pessoas. Mas ainda assim é igualdade. E, infelizmente, o ódio ao sistema de governo americano e ao Ocidente em geral tem sido incutido geração após geração de jovens que frequentaram nossas universidades mais liberais e privilegiadas, que foram criados em escolas progressistas. E agora estamos vendo o resultado disso em um momento de crise. Realmente é bastante assustador. Eu acredito que é assustador. E tenho que te dizer, eu pensei muito sobre isso. Como resolver isso? Conversei com colegas e historiadores muito mais, eminentes do que eu. Como você resolve isso? E a única conclusão a que conseguimos chegar é: você tem que se livrar o sistema. Mas isso é terrível. Ninguém quer fazer isso, obviamente. Ninguém quer acabar com os departamentos de inglês ou de ciência política. Mas essas ideologias se enraizaram não só na teoria política, mas também na teoria literária, nos estudos de gênero, na chamada teoria pós-colonialista, e, em grande medida, nas energias. Nem todas, de forma alguma, devem ser menosprezadas. Sabe, estou falando talvez de uma forma um pouco hiperbólica, porque, na verdade, havia muita verdade nessas críticas que surgiram do ato da academia ao longo desse longo período de tempo, e eu diria voltando à Guerra do Vietnã. Mas isso se tornou entrelaçado na própria estrutura de como os jovens pensam a vida. Não é só essa figura política ou aquela figura política, ou isso ou aquilo. É a forma como isso se torna uma orientação em relação à vida. E isso, sabe, quando você pensa sobre isso, o que realmente precisa ser feito é, do meu ponto de vista, tem que haver líderes, antes de tudo, que possam articular algo que seja esperançoso, algo que seja libertador, algo que seja voltado para o futuro. Tem que haver instituições que apoiem isso. Tem que haver canais para a criatividade dos jovens. Mas, neste momento, a forma como a esquerda, especialmente os jovens da esquerda, abraçaram esse movimento medieval, reacionário e genocida do Hamas. Mas é inconcebível, teria sido absolutamente incompreensível há 30 anos. Hoje isso é um fato. Hoje é um fato. Então, converso todas as noites com minha esposa e também com meus colegas sobre isso. Eu estou um pouco fora de mim, sinceramente, sem saber como.
O IVO, a instituição que eu represento, e eu também dou aulas no Bard College. O que eu pessoalmente posso fazer sobre isso, além de tentar desenvolver com meus alunos uma visão de vida que inclua mais do que está incluído em suas ideologias estreitas e ferozes? Obrigado por sintonizar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, há o podcast diário de Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal do JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim. Bem, acho que você realmente acertou em cheio. Isso é resultado, sabe, da longa marcha dos progressistas para tomar as instituições de ensino e acho grande parte da cultura também. E você está certo, isso, sabe, levou diretamente ao apoio ao Hamas, às multidões pró-Hamas nos campi e nas ruas. Sabe, é um grande debate. Isso daria um programa só sobre o futuro da educação, mas queremos falar de outras coisas também. Mas isso é um argumento quando você fala é só explodir tudo. Bem, não está claro para mim que mesmo os esforços mais draconianos para tentar forçar as instituições a mudarem realmente vão fazê-las mudar. Digo claramente o que o presidente Trump tentou e ainda tenta fazer. Eu não acho que ele esteja conseguindo, sabe? Eu acho que pode ser que, no final das contas, algumas instituições percam financiamento ou não, ou acabem cedendo à vontade dele. Todo mundo está empregado. Ainda existe, sabe, esse programa ideológico. Então, além de criar novas instituições, o que eu acho que até tem alguns exemplos disso, sabe? O que está acontecendo em Austin e no Hamilton College, na Universidade da Flórida, são experimentos interessantes. Mas isso é como 2 grãos de areia em uma praia inteira. Como você muda a educação americana quando basicamente a maioria das pessoas que trabalha nela foi doutrinada dessa forma? Acho que precisam existir mais dessas instituições alternativas. Mas também quero dizer uma coisa sobre os jovens. Eu acho que nós não. O que vemos nos campi é a parte mais barulhenta. Nas minhas aulas em Bard, especialmente depois de 7 de outubro, eu esperava ver muita demonstração de raiva, isso e aquilo, pensamento politizado e assim por diante. E vou te dizer, eu dou aula sobre Stalin no Bard College. E também dou uma aula sobre Dr. Fausto de Thomas Mann. E o que eu vejo nos meus alunos é mais abertura do que qualquer outra coisa e vontade de ouvir argumentos que fazem sentido. O problema não são eles. Eu acho que são os professores, na maioria das vezes, que são tão politizados e tão estridentes. Mas os jovens, se tiverem uma oportunidade, eu acho que querem ser mais abertos, mais liberais no bom e velho sentido do que isso significava. Eu acho que eles querem estar abertos à autocrítica e tentar entender as coisas de uma forma mais complexa. Então, na verdade, minha esperança vem, claro, de forma anedótica, dos jovens que eu conheço, a quem dou aula, que me cercam aqui no IVO e que participam dos nossos programas do IVO. Eu não perco a esperança. O que me choca são os líderes tanto da esquerda quanto da direita, sinceramente. A extrema-direita e a extrema-esquerda. Mas como meu avô diria, o peixe apodrece pela cabeça.
E, infelizmente, eu não sei quem são os líderes intelectuais hoje em dia. Eu não sei se existe uma única ideia nova de social a formação de estruturas sociais foi apresentada nos últimos 30 anos. Existem muitas ideias cansadas como pneus velhos que você recauchuta, sabe? Mas onde estão as novas ideias? Bem, quase todas as novas ideias têm vindo da extrema esquerda. Desconstrução, estudos de gênero, críticas pós-coloniais. Essas são as novas ideias. E, sabe, há muito o que dizer sobre o colonialismo. O colonialismo não foi algo bom. Era ótimo para quem era da classe dominante, mas não para as classes subalternas. A escravidão precisa ser discutida, assim como falamos sobre o Holocausto. E, sabe, é preciso haver uma abertura para isso. E eu, sabe, na medida do possível, aqui no Ivo, estou tentando manter essa abertura aqui, o que nem sempre tem sido fácil, especialmente depois de 7 de outubro. De qualquer forma, sim, é um quebra-cabeça. Certo? Bem, Para aprofundar em um aspecto da história, obviamente, muito esforço foi feito para preservar a memória do Holocausto. Embora eu ache que se pode argumentar que muitos desses esforços foram equivocados, isso é importante. Mas também é verdade que a maioria dos americanos hoje sabe muito pouco sobre os crimes do comunismo, sobre sua história. Será que é só porque a gente não conhece nenhuma história neste país? Quero dizer, nem mesmo a do nosso próprio país, quanto mais o que aconteceu na Europa no século passado. Ou isso é resultado de um esforço revisionista mais consciente? acho que parte disso foi a retórica da Guerra Fria. Sabe, a Guerra Fria transformou o comunismo apenas no império do mal e nós éramos os mocinhos. E ah, agora os mocinhos estão sendo atacados. E assim, o comunismo meio que está voltando à cena, mas francamente você está certo. Quero dizer, para entender o que é o comunismo, você não pode simplesmente ler sobre a Guerra Fria, ah, livros sobre o assunto. Você tem que realmente entrar nos documentos e ver como eles realmente pensavam, como Stalin realmente pensava, como Molotov realmente pensava, sobre o que realmente era a batalha entre Stalin e Trotsky. E os tipos de escolhas que eles fizeram. E sem dúvida posso te dizer que depois da minha aula sobre Stalin, não há um aluno em nenhuma das turmas que já dei sobre o assunto que ache que isso seja uma boa ideia. Não se eles estavam prestando atenção de qualquer forma. Certo. Não, eles não acham. Os americanos seguiram em frente. Acho que depois de 1991, eles simplesmente presumiram que não era mais um problema. Provavelmente não era tão ruim quanto pensávamos. Havia vários escritores que tentaram normalizar a União Soviética, assim como há vários escritores hoje que tentam normalizar o islamismo. E isso é um erro terrível. É um erro terrível, terrível, terrível. O comunismo foi baseado em uma visão de mundo. Essa era do meu ponto de vista. E eu sei que muita gente vai ficar muito brava comigo por dizer isso, mas uma visão verdadeiramente anti-humana. Sua compreensão da sociedade, da personalidade humana, era anti-humana. Deixe-me dar um exemplo maravilhoso disso. Em 1957, como você deve saber, Doutor Zhivago de Boris Pasternak foi publicado e os soviéticos ficaram muito irritados com isso e eles não sabiam onde estava o manuscrito. E Pasternak havia enviado para Feltrinelli, na Itália, e Feltrinelli então fez cópias e enviou para todos os seus amigos. E assim, quando os soviéticos quiseram começar a recolher todas as cópias e confiscar o manuscrito, Feltrinelli disse a eles: isso não era possível, a menos que eles quisessem ir para a Inglaterra e para a América e confiscar lá também.
Então, de qualquer forma, os soviéticos decidiram que precisavam ler o livro e ver do que se tratava esse romance horrível. Então, eles delegaram ao chefe da seção de cultura do Comitê Central a tarefa de ler Dr. Zhivago. E ele leu e escreveu um relatório. E eu digo aos meus alunos, se algum de vocês escrever um relatório assim sobre qualquer livro que lermos, vai tirar um A+. Ele sabia exatamente do que se tratava esse livro. Ele compreendeu a lógica interna do livro. Ele foi capaz de apresentar uma visão compreensiva do autor, dos personagens e da situação. E ele conclui dizendo, mas camaradas, infelizmente, este livro é nosso inimigo, porque no centro do livro está o ego burguês. O indivíduo. É, o indivíduo. Os personagens. Exatamente. E é isso que quero dizer quando falo que esse é um sistema anti-humano. E, sabe, mas as pessoas não acreditam em você. Elas não acreditam em você. Elas dizem que não acham que os gulags foram tão extensos ou tão horríveis quanto realmente foram. E há muito revisionismo sobre o comunismo vindo de acadêmicos de esquerda. Posso citar vários. Vários deles que no final dos anos 80 e início dos anos 90 tentaram até minimizar o número de vítimas. É chocantemente imoral. Como se Solzhenitsyn e todo o gênero de literatura de sobreviventes. Exatamente. Mas devo ressaltar também que não é apenas um fenômeno pós-1991, acho que nós dois já temos idade suficiente para lembrar que havia muitas pessoas que tentavam normalizar a União Soviética antes de sua queda, que eram, seja você querendo chamá-los de apologistas, ou apenas pessoas que acreditavam que ela sempre estaria lá e era uma ameaça nuclear, então tínhamos que conviver com isso. E não a chame de maligna. Não, Stephen Cohen, um grande historiador, escreveu um livro que foi publicado em abril. Eu me lembro disso porque meu pai tinha uma livraria em Chicago, e eu me lembro quando o livro foi lançado. Foi, acredito, em abril de 1991. Homo Soviéticos era o título do livro. Isso significa o homem soviético, o que significa ser um homem soviético. E o livro argumenta que a União Soviética precisa fazer parte da família das nações e assim por diante. E então ele foi discretamente retirado das prateleiras em agosto de 1901. Coisas acontecem com autores às vezes bem desagradáveis. Foi bom para a civilização, mas ruim para o livro. Exatamente. Acho que também existe um fascínio por Stalin, um fascínio pela sua determinação e disciplina, brutalidade. E ele diz a Eisenstein, em 1947, O famoso cineasta. o famoso cineasta, sim, Eisenstein tinha produzido o filme Ivan, o Terrível, parte 1 e depois parte 2. A parte 2 saiu depois da guerra. Stalin não gostou da forma como Ivan, o Terrível, foi apresentado na parte 2. Ele diz para Eisenstein: o que passou pela sua cabeça quando você fez isso? Você acha que ele é um banqueiro inglês? Você acha que Ivan, o Terrível, é Hamlet? Primeiro ele pensa isso, depois aquilo. E voltando, ele disse: não, Ivan, o Terrível é o czar da Rússia. Você deve mostrar que ele era cruel, mas tem que mostrar por que ele era cruel. E então Stalin disse algo que eu nunca esqueci. Ele diz: acho que Deus atrapalhou o trabalho dele. Porque sempre que Ivan, o Terrível, executava alguém, ele tinha que correr para um mosteiro para pedir perdão. Stalin afirma que, se Ivan, o Terrível, tivesse executado todos os boiardos de uma vez, o tempo das dificuldades não teria ocorrido. Stalin não tinha esse problema. Ele não tinha esse problema. Ele realmente não tinha. E eu acho que, de alguma forma terrível, as pessoas, especialmente os jovens, admiram isso. Assim como muitos jovens hoje admiram Hitler, Sim. porque ele é uma pessoa enérgica, dinâmica, ou pelo menos eles acham que é, sabe, uma personalidade que faz as coisas acontecerem.
Sim, sempre existe o fascínio pelo líder forte. E sabe, livros sobre Stalin nunca parecem sair de circulação ou de moda. Eu estava pensando antes, sabe, na nossa conversa, tipo, o que existe na cultura popular sobre a União Soviética que ainda está por aí? Alguns anos atrás teve um filme muito engraçado sobre a morte de Stalin que eu achei hilário. Não nos ensinou muito sobre, sabe, sobre o comunismo soviético, mesmo sendo muito divertido. Tem uma série contrafactual na Apple TV sobre como seria se os soviéticos tivessem chegado à Lua primeiro. Mas fora isso, é meio que um buraco negro dentro da nossa cultura. Deixe de lado o que acontece na academia sobre a União Soviética e o comunismo, e os 100 milhões de pessoas que foram mortas pelo comunismo no século XX. Sim, e também acho que essa é a grande história que foi varrida para debaixo do tapete mais uma vez. A infiltração soviética nas instituições americanas nas décadas de 30, 40 e 50. E quando eu estava na Yale University Press, publicamos uma série inteira de livros, entre os quais havia vários sobre esse tema, incluindo um chamado O Mundo Secreto do Comunismo Americano. Quando esse livro finalmente foi lançado e pudemos provar coisas como Armand Hammer era um intermediário financeiro dos soviéticos, o que tínhamos documentos para provar isso. Podíamos provar que Walter Duranty era um agente soviético. O repórter do New York Times que ganhou um Pulitzer por negar a fome na Ucrânia. O New York Times se recusou a reconhecer a existência do livro. Eles não fizeram uma resenha. Eles não quiseram reconhecer. Finalmente, quando o senador Moynihan, de saudosa memória, abriu os chamados arquivos Venona relacionados à espionagem soviética nos Estados Unidos. E o material do nosso livro era muito pertinente a isso. O New York Times finalmente conseguiu reconhecer a existência do livro e, na verdade, eles colocaram na primeira página do New York Times. Sim. Mas eles fizeram de tudo para suprimir isso. Levou o senador Moynihan para fazer isso, para que eles reconhecessem o livro e o papel do comunismo, não apenas nas universidades, mas no New York Times e em vários outros meios de comunicação nos Estados Unidos, tem sido profundo. E tem sido duradouro e continua tendo impacto até hoje. Então, são as universidades, é a mídia, são as figuras públicas que temos agora com Mamdani como prefeito da cidade de Nova York. Vou falar dele um pouco mais tarde, mas sim. Sim. Quero dizer, você não pode matar ideias, mesmo que você mate. E elas têm suas próprias vidas. A história intelectual foi amplamente desacreditada na academia. Mas eu acho que é necessário que as pessoas comecem a investigar a genealogia das ideias. Eu e alguns colegas vamos publicar em breve um livro sobre as origens e a ideologia do Hamas. Excelente. O que eu acho que é um assunto muito importante sobre o qual a maioria das pessoas não sabe nada e nem quer saber. Isso é o mais alarmante. Elas realmente não querem saber nada sobre isso porque interfere nas suas opiniões políticas. Uma vez que elas sabem de onde muitas dessas ideias vieram. Outro movimento do século XX que vive um renascimento é o Bund trabalhista judaico. É parte importante da história dos judeus europeus do século passado e como o interesse pelo Yiddish integra o esforço de redescobrir o que o Holocausto apagou. Mas me parece bastante óbvio, e acredito que para muitas outras pessoas também, que o principal motivo de alguns dos que defendem o Bund hoje é reiniciar a batalha entre o bundismo e o sionismo. Isso, como o comunismo e o capitalismo, parece ter sido resolvido nas cinzas dos campos de extermínio e gulags. O que você pensa sobre alguns setores da esquerda usar essa história na luta contra Israel e o sionismo atualmente?
Nós falamos sobre isso o tempo todo no Ivo, porque, como você deve saber, temos a maior coleção de material do Bund no mundo. Nós temos todo o arquivo do Bund aqui e estamos no processo de digitalizá-lo agora. São cerca de 3,5 milhões de documentos. Eu acho um pouco desonesto a maneira como isso está sendo usado. Bom, a batalha lá nos anos 1930 não era entre o bundismo e Israel. A batalha era uma batalha de ideologias entre ficar aqui ou ir para lá. Onde temos a melhor chance de sobrevivência? E com isso não quero dizer apenas sobrevivência física, mas a sobrevivência das nossas tradições, a sobrevivência da nossa língua, a sobrevivência dos nossos costumes, nossa literatura, nossa música e assim por diante. Essa era a questão. O bundismo, no sentido clássico, nunca foi contra Israel em si. Então, é um pouco desonesto retomar essa disputa intelectual dos anos 1930 e transportá-la para os dias atuais. É inegável que Israel rebaixou o Yiddish a uma língua de segunda classe. E que se você falasse Yiddish, cuspiriam em você nas ruas de Tel Aviv ou Jerusalém. Tudo bem. Aquilo foi nojento. Foi prejudicial. Foi vergonhoso, acho, de várias maneiras. Isso quer dizer que você deve virar as costas para Israel? Ou isso significa que é importante demonstrar que a cultura Yiddish realmente faz parte do que consideramos cultura judaica moderna, tal como ela é representada em Israel? A animosidade com que os jovens, em particular, estão usando isso para revidar contra. Israel sugere para mim que isso não tem nada a ver com Israel ser pró ou contra Yiddish. E para colocar isso em contexto, obviamente, você sabe, né, o renascimento da soberania judaica na terra de Israel estava ligado ao renascimento do hebraico. Sim. E foi meio que uma guerra de línguas, o que pode parecer muito obscuro para as pessoas hoje em dia, mas era muito real naquela época. E também, sabe, o hebraico, pelo menos nas suas ambições naquela época e na realidade de hoje, abraçou os judeus fora da Europa, sabe? Correto. O Yiddish não fez isso. Sim, exatamente. E além disso, o hebraico te leva de volta às origens do povo judeu nos tempos bíblicos. E o Yiddish, claro, te leva de volta às humilhações da experiência europeia e aos guetos. E todo o resto da cidadania de segunda classe que nós apreciamos tanto na Polônia por mais de 1000 anos. Então, eu acho que o que está realmente acontecendo é que, especialmente entre os jovens, é a aversão, a profunda animosidade política que eles sentem, que está sendo encoberto nisso, está sendo camuflado nessa outra disputa que eu acho que a maioria deles nem entende de verdade. E sei que há um novo livro de... Sim, quero citar isso depois. Molly Crabapple, que escreveu um livro sobre o Bund, que, devo acrescentar, recebeu uma resenha elogiosa, embora ferozmente anti-sionista. Na resenha do New York Times, disseram que ela acredita haver uma ligação direta entre os bundistas, especialmente os de Nova York, e o atual prefeito da cidade, Zoran Mandani, notório opositor de Israel e apoiador dos que desejam destruir o Estado judeu. Mas mesmo aqueles que achavam que os bundistas estavam errados, sabe, há 100 anos ou 90 anos, nunca os viam como aliados dos inimigos dos judeus. Por que parte da esquerda faz essa ligação? É uma tragédia. Eu tenho que te dizer, é de partir o coração. É uma tragédia devastadora que jovens. E eu conheço a Molly, e ela é uma pessoa legal. E nós discordamos em praticamente tudo agora. Mas
para mim, é uma tragédia. Como é que eles podem se voltar contra o próprio povo dessa maneira, ah, por causa, francamente, de uma ideologia fracassada? Porque foi isso que o budismo foi no final, uma ideologia fracassada. E não fracassou porque não era teoricamente correta em todos os seus detalhes. Fracassou porque foi esmagada pela história. Foi esmagada por forças com as quais não podia lidar. Sim, produziu certas coisas positivas para uma pequena parcela do povo judeu na Polônia. Nunca foi um movimento de massa como as pessoas gostariam de fazer parecer. Queria alcançar justiça social. Acho que essa é a ligação com Mamdani hoje. Mas o fato de que você quer alcançar justiça social, o que tenho certeza que você e todos os seus espectadores e ouvintes também querem. Quero dizer, não consigo imaginar alguém se levantando e dizendo: não, eu sou a favor da desigualdade social, eu sou a favor da escravidão. Não, não, você não vai dizer isso. Mas como você consegue isso? Você consegue isso tirando a riqueza das pessoas? Ou você consegue isso elevando as pessoas? E, infelizmente, a maneira socialista de alcançar a igualdade é rebaixando, não elevando. E você não eleva as pessoas tirando dos outros. Você não faz isso. Quero dizer, isso está provado. Você não faz isso. Certo. Sabe, acho justo argumentar e acho que você está apresentando esse argumento que só porque os nazistas e os soviéticos destruíram o Bund e o mundo do Bund. Isso não quer dizer que quem o abraçou estava iludido, pois sonhavam com algo que talvez tivesse pouca chance de sucesso na época. Mas dadas as forças que estavam contra, houve alguma chance real para o tipo de mundo que o Bund desejava criar na Europa e especificamente na Polônia? Sim, havia chances. Houve faíscas, houve momentos. De fato, houve momentos na Polônia, na Ucrânia, na Rússia, em que, se a decisão certa tivesse sido tomada, se o caminho certo tivesse sido seguido, tudo poderia ter sido muito diferente. Na Alemanha, em 1928, 2,4% da população votou em Hitler. E em 1932, 28% da população votou em Hitler. O que aconteceu? Por que eles rejeitaram Hitler apenas 4 anos antes? Sabe quais foram os fatores envolvidos? E se não tivesse havido a Grande Depressão? Se não tivessem ocorrido as humilhações do Tratado de Versalhes e uma série de outras coisas, como a hiperinflação da década de 1920 e assim por diante, talvez a história da Alemanha tivesse evoluído de uma forma completamente diferente. Eu não acho que esses sistemas monstruosos nascem de pessoas monstruosas. Eu acho que eles nascem de pessoas comuns que acabam fazendo coisas monstruosas porque veem essas ações como as melhores a serem feitas nas circunstâncias em que se encontram. Quero dizer, isso é meio simples e talvez banal, mas é assim que eu vejo as coisas. E o Bund, voltando ao Bund, sim, eu acho que teria havido uma chance se a Polônia não tivesse se tornado tão antissemita. É um salto de fé, mas tudo bem, vamos lá. É um salto de fé. Mas você sabe, a base da sociedade polonesa é a Igreja Católica. E a Igreja Católica polonesa é antissemita, basicamente antissemita. No sentido de que o libelo de sangue e várias outras coisas ainda circulam de forma bastante livre nesse mundo. Mas eu acho que se não tivesse havido a ameaça nazista no oeste e a ameaça bolchevique no leste. E claro, esse é um si que desafia a imaginação, sabe? Se a história não existisse, sim, talvez houvesse uma chance. Mas dadas as circunstâncias, não.
Não havia chance. Não havia chance. E, sabe, havia muitas ideologias concorrentes na Rússia em 1916, 1917. Havia os bolcheviques, os mencheviques, havia os anarquistas, havia até um partido verde, havia os social-revolucionários, havia todos os tipos de ideias diferentes circulando por aí. E havia Kerensky e os liberais. E você se pergunta, por que Lenin, por que ele? E a resposta que muitos historiadores chegaram é que ele era o mais enérgico e intransigente dos líderes. Ele não recuava. Ele não fazia concessões nem com a esquerda, nem com a direita, nem com ninguém. Ele simplesmente seguia sua própria linha. E, eventualmente, essa força uniu a nação porque eles precisavam de um líder que pudesse fazer isso. E é por isso que eu acho que precisamos refletir muito sobre nossos líderes hoje em dia. E, sabe, talvez isso ajude a explicar o fenômeno Trump até certo ponto também. Eu não sei. Certamente explica Viktor Orbán na Hungria e Putin na Rússia. Vou te contar, na época da eleição de Putin para a presidência na Rússia, eu ainda estava em Yale e meu assistente era um cara russo, tinha um doutorado pela American University. E eu disse, Vadim, em quem você vai votar? Ele disse, bem, eu vou votar no Putin. Eu disse, Vadim, o que há de errado com você? Esse cara é um fascista, você não pode votar nele. Isso é pura KGB. Você não entende isso? Ele vai levar a Rússia de volta para algum tipo de governo autoritário. Vadim disse algo que nunca esqueci, que é: a Rússia precisa mais de estabilidade do que de liberdade. E eu acho que muita gente pensava assim, e com certeza muita gente na Alemanha pensava assim em 1932. Sim, acho que contrafactuais são essenciais para entendermos a história, então é importante refletirmos sobre isso. Mas sabe, também é como me disse um dos meus mentores no departamento de História da Universidade de Colômbia, lá na Idade do Gelo, quando eu estava lá, Eugene Reis, que nunca vou esquecer. Ele disse, sabe, nada na história é inevitável. Tudo é evidente. E eu acho que ele estava certo. E eu acho que o que você está dizendo meio que reforça uma forma de olhar para a história que está bastante fora de moda, que é aquela visão do grande homem ou da grande mulher, sabe, de olhar para a história. Ainda acho isso muito verdadeiro. De qualquer forma, para avançar um pouco nesse assunto, os judeus americanos sabem que 6 milhões de judeus foram mortos na Shoah, mas, sinceramente, não muito mais do que isso sobre eles. Você falou sobre a ideia de que os judeus foram para a morte como ovelhas para o matadouro, é uma grande mentira. Por que tantos acreditam nisso? Hannah Arendt disse isso. É por isso. E isso é parte da razão. E eles não tinham nada a que se apegar, exceto talvez histórias de família de um tipo ou de outro que pudessem desmentir isso. E Hannah Arendt, meu Deus, New York Review of Books, New York Times, uma figura intelectual gigante. Ela diz isso. Ela mente. Ela mentiu sobre as mulheres judias que, segundo ela, tiraram as roupas e as empilharam cuidadosamente para que não se sujassem quando os lituanos as matassem a tiros. E, sabe, esse desmerecimento dos líderes judeus dos guetos, focando na polícia judaica, como se a polícia judaica estivesse fazendo o que faziam nos campos, por sadismo e desejo de destruir seu próprio povo, em vez de salvar suas famílias, porque os nazistas disseram que eles tinham que fazer isso, ou suas famílias iriam para as câmaras de gás, e por isso ainda há uma grande necessidade de educação sobre o Holocausto. Sei que muitas pessoas ridicularizam isso. Eu sei que algumas pessoas dizem, isso não funciona. E a única coisa que posso dizer sobre isso é, imagine um mundo em que não existisse educação sobre o Holocausto. Imagine um mundo em que
o filme Shoah não tivesse sido lançado ou aquela série em várias partes que foi exibida na Alemanha e mudou a história alemã. E funciona, só não funciona o suficiente, sabe? Meu pai adorava DDT. Ele adorava matar os mosquitos com DDT porque dizia que funcionava. Bem, realmente funcionava. Também entrou na cadeia alimentar e assim por diante. Não foi tão bom assim, mas ainda existem mosquitos, certo? Não funcionou o suficiente. Não funcionou o suficiente. E você não pode resolver o problema dos mosquitos só com DDT. Você tem que drenar os pântanos. Você tem que conseguir novos medicamentos. Você tem que fazer uma série de coisas. Isso só me enfurece, para ser honesto, me enfurece quando as pessoas dizem essas mentiras. Sim, claro, é verdade que muitos judeus foram tão espancados, passaram fome e ficaram tão desmoralizados e sem esperança quando chegaram às câmaras de gás, ou quando, quero dizer, você já leu, tenho certeza de que já leu os relatos de como era naqueles vagões de gado e como era no gueto. Passando fome todos os dias, dia após dia, sem aquecimento, sem água, sem amor e sem futuro. Então, para muitos, sim, provavelmente a morte foi um alívio, mas houve muita resistência. E havia um pequeno diário que publicamos recentemente aqui no Ivo, o diário de Itzhak Rudishevsky, e temos uma exposição online do museu sobre ele. Sobre esse menino de 13 anos que diz ser tão consciente de si no gueto de Vilna. Ler poesia em Yiddish é um ato de resistência. Manter o espírito dele vivo é um ato de resistência. Ele tem consciência disso. E por que ele faz isso? Porque havia um grande líder, Avram Sutzkever, no gueto, que levou esse material ao conhecimento desses jovens de 13 anos. Ele lhes ensinou a poesia, ensinou como lê-la e refletir sobre ela, e foi um elo com o passado. Então, novamente, volto a dizer que não foi apenas Sutzkever, foi Sutzkever junto com esses jovens em uma situação específica. Mas a ignorância é simplesmente chocante para mim. E é a ignorância do próprio povo judeu, os estereótipos que eles mesmos carregam, que não precisamos que os alemães inventem a nosso respeito. Ou os poloneses, ou os ucranianos, ou os russos, ou qualquer outra pessoa. Nós mesmos os inventamos. Talvez outras, se você quiser ser um psicanalista amador e pensar sobre isso. A razão para acreditar que eles foram para a morte, como ovelhas para o abate, é que aqui na América queríamos vê-los reagir bravamente e se defender. E havia tanta raiva pelo destino deles, e você sabe, você culpa a vítima. Sim, eu acho que há muita culpabilização da vítima. E a verdade é que, onde quer que a resistência fosse possível, ela aconteceu. Exatamente. Sabe, o fato de que os judeus estavam desarmados e sozinhos e ninguém os ajudava, a quantidade de resistência que realmente aconteceu foi algo quase milagroso. Mas acho que precisamos saber mais sobre isso. E eu acho que isso vai ao encontro do que você disse. Precisamos de mais educação sobre o Holocausto, mas do tipo certo, não daquele jeito de universalizar, diluir tudo até virar só, bom, não é diferente de qualquer outra maldade comum em qualquer lugar. Precisamos saber mais sobre os judeus que foram assassinados e sobre o mundo deles, como eles lutaram para sobreviver e como resistiram sempre que puderam. E também precisamos saber mais sobre as motivações dos nazistas. Sabe, as fitas de Eichmann, não sei se você já leu, talvez sim, mas elas são extremamente reveladoras. E, sabe, elas foram feitas na Argentina, não por interrogadores israelenses, mas pelos próprios colegas nazistas dele. Eles queriam que ele gravasse em fita para explicar suas gloriosas conquistas e sua vida.
E eles perguntaram para ele, por que você fez o que fez? Sabe? E Eichmann disse, sabe, é um erro pensar nos judeus como os Untermenschen. As pessoas que pensam nos judeus como os Untermenschen, elas não sabem do que estão falando. Os judeus são o super-homem. Os judeus deram à humanidade a lei. Quando os judeus trouxeram a lei à humanidade, ainda vivíamos em cavernas. Nós ainda estávamos caçando animais selvagens em bandos. Os judeus são um povo superior, e é por isso que temos que nos livrar deles. Essas são as próprias palavras de Eichmann, sem pressão dos interrogadores. Ele realmente pensou sobre isso e ele era um fanático. Como você sabe, como tenho certeza de que os ouvintes sabem, ao fazer exatamente isso, livrar a Terra de uma raça que competiria com a ideia nazista dos arianos. Mas a história do gueto de Varsóvia agora está sendo transformada em tema para o Museu do Gueto de Varsóvia em Varsóvia. E o medo de muitos acadêmicos é que isso agora se torne mais um espaço onde o governo polonês minimiza a verdadeira natureza judaica do levante do gueto de Varsóvia e que, em vez disso, seja apresentado como judeus e poloneses lutando juntos contra um inimigo comum. E, sabe, voltando ao que Eichmann queria alcançar, não era apenas a eliminação física dos judeus em um determinado local. Era a cultura deles, a história deles, a memória do povo judeu. O extermínio deles, não só na Alemanha e na Polônia, mas em todo lugar, em todo lugar. E, sabe, a ideia de que é, como você disse, como uma maldade qualquer, em qualquer lugar, é simplesmente... Bem, é um terrível equívoco sobre a singularidade da história judaica. Sim, isso está absolutamente correto. Acho também que, como você disse, a maioria dos judeus hoje sabe muito pouco sobre a civilização judaica exterminada junto com os judeus na Shoah. O que estão perdendo? O que os judeus de hoje precisam saber sobre esse capítulo da história e o mundo perdido? O capítulo é o período anterior ao Holocausto na Europa Oriental. Sim, Os judeus eram, são e continuarão sendo um povo criativo. Os judeus criam língua onde quer que vão, seja essa língua o Yiddish, o judeu árabe, ou bote, a língua bote, ou o que for, judeu persa. Nós criamos línguas, nós criamos sentido. De algum modo, a gente só faz isso. Então, criamos uma civilização com nossa própria língua, nossa própria cultura, nossas próprias tradições. E então isso foi ridicularizado. É Yiddish, alemão deturpado. Folclore é polonês, folclore disfarçado. E assim por diante. Mas como Max Weinreich destacou em sua magistral História da Língua Yiddish, toda língua é formada a partir de outras línguas. O inglês, por exemplo, você não consegue formar uma frase em inglês sem alguma palavra ou expressão de origem alemã, grega, latina, etc. Então foi uma época extremamente criativa para o povo judeu. Acabei de voltar de Kiev, onde estive na Biblioteca Vernadsky, e a expedição Ansky, de 1912 a 1914, que muito brevemente vou explicar, foi uma tentativa desse escritor S. Onsky, que foi o autor de Odebook, a grande peça Odebook. Ele organizou uma expedição para a zona de residência para coletar artefatos da vida judaica ao longo de séculos, voltando ao século XIII, XII, XIV. E parte está no Ivo, aqui em Nova York, e parte está em Kiev.
E agora temos um acordo para digitalizar tudo o que está em Kiev e ligar ao que temos aqui, para que tenhamos um conjunto completo dos materiais sobreviventes. De qualquer forma, entre os materiais que ele encontrou estavam Haggadot, uma das quais remonta, acredito eu, ao século XV. E na Haggadah há claramente essas imagens de personagens mitológicos que não aparecem na Bíblia hebraica. Eles não constam no Talmud. Ninguém sabe de onde eles vêm, exceto que provavelmente vêm de algum lugar do folclore ucraniano, polonês, russo ou algo assim. E os judeus que fizeram a Haggadah decidiram colocá-los durante as representações do êxodo do Egito. De qualquer forma, é bastante fascinante ver isso. Mesmo naquele momento tão cedo, os judeus já estavam absorvendo do mundo exterior e mantendo o núcleo de quem eles são. A história da Pessach. E você vê como isso funciona através de muitas dessas imagens que Ansky coletou. E eu diria que, veja, não foi um período de ouro. Houve os pogroms de Khmelnytsky. Coisas horríveis aconteceram. Houve todos os pogroms na Ucrânia, na Polônia e assim por diante. E, portanto, houve muitos eventos históricos horríveis. Mas, apesar disso, os judeus mostraram uma resiliência inacreditável em manter sua fé, suas aspirações sociais, a sua língua, as suas famílias. Sabe, é realmente... Todos os dias que estou aqui no IVO e estudamos isso, sempre fico impressionado com o que encontramos. Sempre. A criatividade do nosso povo é simplesmente uma inspiração de verdade. E olha o que criamos em Israel. Olha só, olha aqueles desertos que agora estão verdes e tantas coisas maravilhosas. Você pode contar sobre a história do Instituto IVO, sua fundação, mudança para os Estados Unidos e suas atividades atuais? Claro. O IVO foi fundado em 1925, mas seu período de gestação foi muito mais longo do que isso. E isso remonta à expedição de Ansky, a qual estou me referindo, ou seja, a coleta de artefatos. O IVO foi fundado por estudiosos que entenderam que em 1925, com o Tratado de Versalhes, com a criação do Tratado das Minorias e vários outros instrumentos pelos quais as minorias poderiam obter representação no Estado e se tornariam cidadãs, e assim por diante. Na Polônia, na Lituânia e em outros lugares, agora é o momento para que haja uma academia de ensino superior para o povo judeu, feita pelo povo judeu, para a Europa Oriental. Já existia a Wissenschaft des Judentums na Alemanha, é claro. Os judeus alemães já eram altamente aculturados e assim por diante. Mas na Europa Oriental não havia uma academia para estudos judaicos avançados. Então isso foi realizado e havia 3 postos avançados do IVO. Um ficava em Berlim, outro em Varsóvia e outro em Vilna, hoje Vilnius, na Lituânia. O de Vilnius, Lituânia, Vilna, era liderado por Max Weinreich, um grande filólogo, linguista e estudioso. E ele fez disso sua missão, coletar tudo. E ele colocou anúncios em jornais Yiddish do mundo todo. Me envie documentos, qualquer tipo de documento, cartas, diários, livros, jornais, panfletos, cartazes, pantufas, brinquedos, o que for. Envios. Estamos coletando isso para o estudo da vida judaica para que possamos entender qual é a nossa posição no mundo. E pouco a pouco, IVO acumulou um dos grandes arquivos do mundo.
que tinha materiais da Rússia, dos Estados Unidos, da América do Sul, do Canadá, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Polônia, da Romênia. Nosso arquivo agora tem quase 30 milhões de documentos em todas as línguas europeias, Yiddish, hebraico, línguas árabes, japonês, chinês, onde quer que os judeus tenham ido. E também temos a maior coleção de material em ladino da América do Norte. Temos a maior coleção de material relacionado ao Holocausto fora de Yad Vashem no mundo, com mais de 7 milhões de documentos ligados ao Holocausto. Nós temos um projeto em andamento com o Bard College para desenvolver um programa de mestrado em língua e civilização Yiddish, que será o primeiro do tipo. Realizamos 60 programas por ano de todos os tipos. Palestras sobre livros, concertos, óperas, filmes, todo tipo de coisa. Temos seminários e palestras. Temos um museu online. Nossa iniciativa mais recente, o Centro de Aprendizagem e Mídia, é motivo de grande orgulho para todos nós. É o primeiro chamado Centro de Aprendizagem e Mídia na América e, até onde eu sei, em qualquer lugar, dedicado à vida Yiddish, à vida judaica na Europa Oriental. E ele está repleto de muitos artefatos originais e todos os tipos de coisas. Mas a parte mais importante disso é que trabalhamos diretamente com os professores para desenvolver planos de aula de 90 minutos para as turmas que vêm. Que querem saber sobre a Polônia, ou querem saber sobre o Yiddish, querem saber sobre o teatro Yiddish, querem saber sobre judeus e beisebol, ou querem saber sobre isso, aquilo ou outra coisa. E então criamos materiais para eles. Levamos eles para os nossos arquivos, mostramos para eles o que é um arquivo. E há muitas histórias maravilhosas sobre isso. Mas Stuyvesant High School, Dalton School, muitas escolas judaicas e não judaicas, Columbia University, NYU, Fairfield University, todas tiveram alunos vindo para cá repetidas vezes. Então, estou muito focado na ideia de educação judaica. Você pode nos contar no que está trabalhando atualmente em relação à sua própria escrita e trabalho criativo? Bem, se eu tivesse mais tempo, estaria trabalhando em um livro sobre Isaac Babel. Mas eu não tenho esse tempo. Talvez, se e quando eu me aposentar, eu tenha esse tempo. Mas se e quando eu me aposentar, talvez eu não tenha energia para trabalhar nisso. Eu não sei. Mas Isaac Babel tem sido um personagem fascinante para mim há anos e anos. Eu procurei sem parar pelo arquivo perdido dele quando estava trabalhando na Rússia. Tinha muita gente procurando a meu pedido. Então, sim, e eu também quero escrever um livro sobre Stalin. Em primeiro lugar, quero combater a tendência atual de normalizar Stalin. Por outro lado, quero mostrar que ele não era um monstro. Ele não era, sabe, uma figura patológica. Ele era, de muitas maneiras, sabe? Trotsky o chamou de uma grande mediocridade. Bem, de certa forma, ele era, mas era muito mais inteligente do que isso. Na verdade, ele foi mais astuto que Trotsky. Com certeza. Sim. De qualquer forma, esse é o mundo que mais me fascina. Como eu disse um amigo meu, um grande estudioso, Jeffrey Herf e eu estamos produzindo este livro sobre a ideologia do Hamas. Esse é um trabalho muito importante, Dr. Brent. Obrigado por estar aqui hoje. Como nossos espectadores e ouvintes podem acompanhar seu trabalho e o IEVO para saber mais? Bem, eles certamente podem acessar o site do IEVO, ievo.org, e lá eles podem ser direcionados para nossos programas, para nossos projetos de arquivo, para nossos projetos genealógicos. Eu sei que muitas pessoas têm interesse em encontrar cidades e vilarejos onde seus pais ou avós viveram. E nós fazemos muito disso. E se as pessoas tiverem interesse, podem simplesmente me enviar um e-mail. Não sou difícil de encontrar. Certo. Agradecemos ao nosso público.
Não esqueçam de acompanhar a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em todas as plataformas de podcast. Se estiver nos ouvindo em qualquer plataforma ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou YouTube da JNS, curta e inscreva-se na JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwicejns.org contando onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.